Namastê, bom dia. Somos todos animais, criadores de histórias, para afastar a morte para longe de nossas camas, ao enfrentar cada aurora. Professor Dr. Roberto Simões. Professor Dr. Roberto Simões foi uma inspiração para me ajudar a me expressar de uma maneira que eu sempre quis, que foi trazer o significado da prática de yoga na minha vida e que tem me ajudado, me transformado e que eu tenho certeza que nesses anos tem ajudado também outras pessoas. Bom dia a todos, eu sou a Jana Sim, sou professora de yoga, tenho um estúdio no Vale do Sol e outro em Belo Horizonte e o meu propósito de realizar essas lives desde o início do confinamento foi levar para você práticas que te ajudem a passar por essa fase difícil para toda a humanidade, para enfrentar os seus medos, as suas dificuldades, né? Sendo uma delas o nosso próprio corpo, que costuma ser um grande obstáculo para que a gente esteja bem no nosso dia a dia. Hoje o tema que a gente vai abordar, a gente passou, eu inicialmente estava dando aqui práticas de asanas, né? De posturas, e eu comecei a perceber que eu estava ajudando sim algumas pessoas, mas que existiam também muitos conteúdos disponíveis e pessoas dando práticas, e aí eu resolvi mudar um pouquinho. Eu hoje continuo dando as minhas aulas pelo Zoom para os meus alunos, para quem que não faz aula, mas que queira fazer também. E quartas-feiras eu dou sim uma prática de respiração, mas na segunda eu passei a querer trazer um pouquinho desse porquê de praticar e no fundo não precisa nem de você ser simpático ao yoga ou você passar a praticar yoga depois da gente fazer essas discussões aqui. Se você não quiser, né? Mas eu acredito que essa compreensão vai te ajudar em todos os âmbitos da sua vida, porque existem muitos caminhos para a gente se sentir livre, que é esse tema, né? Pode ser pela prática, pode ser pela compreensão, pode ser apenas vivendo. Então, obrigada para quem já está aí, que veio para poder bater esse papo comigo, e eu incentivo vocês a mandarem depois os seus comentários, as suas perguntas, para que a gente possa continuar fazendo esse papo e que ele possa ajudar todos nós a nos entender como seres humanos. Ser livre. Cada pessoa pode ter uma visão diferente do que é liberdade. Para mim, hoje, é entender o porquê da gente estar aqui vivendo essa vida. Nessa minha trajetória dessa compreensão, eu descobri essa filosofia milenar chamada yoga, que nos diz que para ser livre, a gente tem que se libertar do sofrimento humano. E fez muito sentido entender, ler e praticar. A gente é um aparato muito complexo, né? Como ser humano. Mas essa filosofia diz assim, não há um outro mundo melhor. Então a gente tem que, nessa própria vida, descobrir, né, como ser livre, como se libertar desse sofrimento. Porque a vida é essa dança, esse ciclo, né, de altos e baixos, de coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, coisas que a gente percebe de maneiras diferentes, coisas que a gente cada dia enfrenta com um humor, né? E às vezes a gente até não entende, porque a gente levanta da cama com um humor diferente a cada dia. Mas nós somos os criadores da realidade, a vida passa por nós. E o que é mais interessante de entender essa filosofia é entender como que se dá esse processo. Então, para que a gente vai continuar sofrendo? Vamos tentar entender a causa desse sofrimento e vamos trabalhar, né, nessa libertação desse sofrimento. Então, o que a filosofia, né, o que esse ponto de vista, vamos dizer assim, que eu não quero que você encare isso como uma verdade máxima, nem como uma religião, mas como uma filosofia, né, que é para a gente compreender
nos compreender, né? Um dos pontos de vista diversos que tem no mundo, e você vai decidir se isso faz sentido para você. Esse ponto de vista, então, ele nos traz assim que a gente tem 5 causas, né, do nosso sofrimento como seres humanos. Então, elas são chamadas de aflições, de venenos. Um deles, né, que é o principal, é a frase que eu abri aqui, né, é o nosso medo da morte. A gente já nasce ali a partir mais ou menos dos 7 anos, a gente já tem a consciência que a gente vai morrer. E aí a gente tenta, à medida que a gente compreende melhor a vida, que a gente cria mais consciência, a gente tenta espantar a morte para longe da gente. A gente identifica o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e a gente entra e se entra mesmo nesse jogo, nessa odisseia, né, de fazer o melhor do seu tempo, enquanto você aqui estiver. Mas o que leva a gente a ter esse comportamento, né? Exatamente, não sei se você já parou, né, para pensar. E foi isso que a filosofia para mim fez muito sentido, né? É claro que eu sabia que eu gostava de coisas e desgostava de outras coisas. Mas e daí, né? Isso não é tão simples assim, né? Como é que você faz para não gostar de uma coisa que você gosta ou gostar de uma coisa que você não gosta? Então, assim, não é muito por aí, não. O que a filosofia apresentou foi que todas essas nossas reações, né, aos objetos da vida, né, seja esse objeto uma pessoa, uma situação, né, algo físico mesmo, um objeto mesmo, uma fruta, um aparelho, né? Todas as nossas reações, elas advêm da nossa ignorância. Aí fica mais difícil ainda de entender, né? Mas ignorância de quê, né? Ignorância da nossa natureza, do que a gente é formado, né? E essas reações nos fazem, inclusive, ter, eu falei que são 5, né? Que criassem um senso de eu cada vez mais forte, esse senso de eu e meu, né? Meu nome, me formei, sou filho de fulano, tenho tal trabalho, penso assim. Então a gente vai criando e fortalecendo esse senso de eu, né? E o que faz com que a gente não perceba isso? Porque cada vez que a gente vive uma situação, a gente armazena essa situação. Então, vamos tentar colocar assim uma situação que você sofreu lá na infância, um tombo que você levou, né? De repente a bicicleta, né? Você levou um tombo e seu pai queria que você aprendesse a andar de bicicleta, foi lá, você foi várias vezes, você nem curtia tanto, mas você tentou porque era seu pai, e depois você levou tanto tombo que alguma coisa te traumatizou, né? Então a mente naturalmente ela leva situações de trauma para o inconsciente, né? Eu não sou psicóloga e nem quero ficar discutindo muito filosofia, mas eu quero te trazer esse ponto de vista aqui, tá? Que desculpa, psicologia, né? É uma psicologia. Mas enfim, desse ponto de vista, então, essas situações vão para o nosso inconsciente. Então, como que a gente vai lidar com essas 5 causas identificadas do sofrimento, sendo que muitas delas estão no nosso inconsciente? Então, aquilo que eu disse no início, às vezes você levanta com um mau humor, porque você teve um sonho, despertou alguma coisa do seu inconsciente. Então, qual que é o caminho, né, para a gente se libertar disso? Então aí que vem uma coisa que foi para mim muito interessante, entender como que se dá esse processo de armazenar esse conteúdo no inconsciente. Se quase tudo, né, eu já vi muitos estudos, né, e terapeutas falando disso, né, que 80%, 84% do que a gente vive está no inconsciente, só 16% que é a nossa mente consciente, né? Então, como que a gente lidar
não tem como a gente conhecer todo esse conteúdo e como que a gente vai lidar com o que está no inconsciente e saber o que vai vir daqui a pouco, né? Que reação que você vai ter. Então, o caminho, segundo essa filosofia, primeiro é a gente, para se libertar dessa ignorância e sair desse ciclo de ficar sempre apegado a uma coisa que gosta, né? Aversivo a uma coisa que não gosta, tentando afastar, né, essa ideia de que a vida vai passar e ter essa segurança que eu vou morrer, que eu tenho que fazer tudo só o que eu gosto enquanto eu estiver aqui, né? Então a gente vai para esse lugar onde a gente entende como que a gente é formado. Então aí começa os ensinamentos, né, ali da filosofia do yoga. Então ele vai te trazer essa compreensão, né, que para mim mudou toda a perspectiva da minha vida. Quando que eu ia pensar que o yoga ia me trazer como funciona a mente, né? Ia falar de psicologia. Lembrando que são ensinamentos milenares, então, e práticas, né? Não são teorias, são práticas. Essas, inclusive, são escrituras que aconteceram milênios depois de várias práticas, né, estarem sendo feitas, né, na Índia por esses yogis. E aí que virou a compilação de algumas frases, né, e depois vem diversos autores explicando essas frases. Então, primeiro a gente, hoje, né, eu não vou me estender tanto nos detalhes disso, porque a gente vai ter oportunidade de ter muitos encontros e é muito complexo a gente ficar falando disso, né? Um assunto que pode ser muito denso. Então eu quero deixar para você assim só esse panorama, né? Que o sofrimento, para a gente ser livre, a gente tem que se libertar do sofrimento humano e que o sofrimento humano vem dessas nossas aflições que naturalmente, pela nossa forma de funcionar, a gente cria. Né? Então, nós vamos entender de onde vem, né? De como funciona a nossa mente, na verdade a nossa consciência, né? Que vem lá no inicinho, né? Logo na segunda frase desses ensinamentos, dizendo que yoga é a gente se concentrar, trazer atenção para um ponto, né? Se concentrar, trazer sua consciência para um ponto. E aí todos os outros objetos, eles vão, você vai conseguir reduzir esse conteúdo, né, que está ali no seu inconsciente. Então, primeiro, esse aparato, né, denominado consciência, que é Chitta em sânscrito, ele é formado por 3 partes, né? Todo quem você é, né? Quem nós somos, né? É formado primeiro pela minha inteligência, pelo meu intelecto, depois pelo senso de eu, né, que é chamado de ego, né, esse senso de ser eu, meu, eu ser separado, né, e o terceiro por manas, que é a nossa mente, que seria o 6º órgão do sentido, segundo alguns autores, né? Então, Chitta é quem armazena, quem cria todo o conteúdo, né? Toda a perspectiva de vida que a gente tem, tudo que a gente aprendeu na escola, tudo que a gente aprendeu da nossa família, tudo que a gente aprendeu vivendo, depois de determinada altura que a gente ficou mais consciente, a gente aprendeu por nossa conta, né, na nossa vida como adulto, né, todas as memórias de infância, todos os traumas. E aí, nessa consciência, ela produz 5 diferentes tipos de conteúdo. Tá? Então, Chitta produz um conhecimento correto sobre as coisas que tem contato, que lembra que a gente está falando aqui agora num aspecto assim, fisiológico, né? Meus sentidos, né? Minha inteligência e o meu senso de eu. Então, é como eu sou perante a vida, né?
como eu me sinto. Então, eu para estar aqui, Jana, né, um ser humano, físico, né, nesse plano matéria, eu sou formada por essas 3 partes, né? E aí, então, eu formo conhecimento correto, mas eu formo também conhecimento errôneo. Essa mesma consciência tem a capacidade de criar sonhos como conteúdos, né? A imaginação e a memória. Então, a partir desses 5 tipos de conteúdo é que a minha vida se dá, né? Então, pela memória você já entendeu, né? Onde vai o que a gente viveu, né? Que vai para o inconsciente, né? Os sonhos que a gente está dia a dia produzindo, né? Que tem lá diversos significados e interpretações segundo a psicologia. A imaginação, né, que é a nossa habilidade, né, de criar coisas mentalmente, né, que não existem aqui no físico. O conhecimento correto sobre as coisas, né, onde eu busco referências lá na minha mente para comparar, né, para ver se aquilo para mim está correto, né, e o conhecimento errôneo. Então, a partir daí a gente entende que Tita vai sempre continuar produzindo esses 5 tipos de conteúdo. Então, nossa consciência, que é Tita, produz alegria, mas produz também sofrimento. Tem algo de errado nisso? Claro que não, né? Mas eu vou, através dessa forma de operar, né, eu vou continuar vivendo situações e criando situações que, né, formam o meu condicionamento, formam repetições, porque se eu gosto de uma coisa, eu vejo aquela coisa que eu gosto, aqui, maçã, tá na minha frente, então eu vou lá, comparo e automaticamente minha inteligência fala, não, esse eu gosto, então eu quero mais, então eu quero repetir, e à medida que eu repito, eu crio memória. Se eu não gosto de alguma coisa, eu olhando para aquilo, tendo a oportunidade de escolher, não quero isso, né? Vou lá, comparo, repito. Então, eu vou criando um círculo ali que não tem fim e que vai aumentando, né, esse conteúdo, e isso aí é que nos impede de perceber aquelas 5 causas que eu falei de sofrimento ali atrás, né? É esse conjunto. Imagina que a gente está, imagina uma vidraça, né, de algo que está sem usar por muito tempo, ela vai ali acumulando uma sujeira, né, com o tempo, camadas e camadas de sujeira, cada dia que passa, camadas e camadas. Então, o que acontece? Você não consegue ver o conteúdo do que está dentro, né? Aquela sujeira, ela só reflete o conteúdo do que está fora. Então, é mais ou menos como a gente opera no mundo, né? Naturalmente, a nossa forma, né, segundo esse ponto de vista da filosofia do yoga, é assim que funciona, que a gente funciona no mundo. Então, aí vem a boa notícia, né, que existe uma forma de a gente sair desse círculo vicioso, né, onde a gente está ignorante e não percebe, e continua tendo aversão, medo, apego, mais orgulho de quem a gente é, né? A gente não sai, a gente continua produzindo esse círculo sem parar, né? A boa notícia, então, é exatamente o que o yoga trouxe como prática, né? Como teoria e prática, que foi a gente trazer a concentração em um objeto para a gente meio que conseguir lidar com todos os objetos da vida. À medida que a gente traz a concentração para um objeto, seja pelo corpo, né, que são as práticas físicas, seja por trabalhos de respiração, que também estão agindo no corpo de diferente forma, ou seja, pelo fechar os olhos e focar a atenção num ponto, ou mesmo com olhos abertos, que existem meditações assim, né, que são os 3 caminhos centrais do yoga. Então, uma prática
que vai nos ajudar a limpar essa vidraça, porque à medida que a gente realmente faz essas práticas, que a gente foca a atenção, a gente vai dissolvendo essas camadas, né? Essa capinha grossa da nossa vidraça que só reflete o que está fora, e a gente começa a enxergar uma luz, né? A gente começa a enxergar uma luz de dentro da gente, que é um lugar em você, que não tem nenhum misticismo sobre isso. Eu vou inclusive deixar bem claro, né? Eu sou professora e praticante do yoga, mas eu não sou uma sacerdote, não sou ligada em falar em religião e não acredito nas religiões como única forma de viver. Acho que elas fazem bem para muita gente, mas para outras não, né? E o que eu estou dizendo aqui é que o yoga te coloca em contato com a verdade sobre quem você é. Então você não está se religando a nenhum lugar por intermédio de ninguém. Você está se religando a um lugar que é você mesmo, porque você, como ser humano, naturalmente vai formar essa consciência com esses 5 conteúdos que vai continuar condicionando, e você nunca vai perceber se você não criar um distanciamento para observar isso de fora, na verdade de dentro, né? Então você internaliza e você começa a ver esse conteúdo, e você vai vendo esse conteúdo, e pelas práticas você vai conseguindo fazer com que esse conteúdo, olha, ele reduza. Então todas as construções que te fizeram ou que você fez na vida, elas vão reduzindo, e você vem para um lugar que você começa a fazer as suas escolhas. Você vai continuar tendo desejo, porque a mente vai criar os desejos pelo condicionamento dela, né? Mas você passa a ser livre para exercer o seu desejo quando você quiser, né? Você passa a controlar os seus desejos. Você vai continuar gostando, eu vou continuar gostando da maçã, com certeza, né? Mas eu não vou ter mais aversão sem sentido, eu não vou ter apego extremo, porque eu realmente consigo criar um espaço dentro de mim para poder lidar e perceber que todos esses objetos são apenas objetos. E eu, tendo contato com essa luz interna, eu consigo começar a sair de um condicionamento, de uma repetição sem fim, né? Pode reparar, pega um dia para reparar assim, seus familiares ou amigos, ou não sei, você vai para um país diferente ou para uma região diferente do seu país, e você vê como as pessoas ali falam do mesmo jeito, vivem do mesmo jeito, pensam do mesmo jeito, porque a gente é influenciado, né, por aquilo que está fora da gente, ali repetindo, e a gente passa a ser aquilo e não se dá conta. Não tem nada de errado nisso, mas é só para ilustrar como que esse processo acontece, né? Então você pode continuar falando igual, mas você agora sabe que você está falando igual, né? Você sabe que você gosta das mesmas coisas que sua mãe, que sua avó, que sua família, né? Que sua comunidade, mas você sabe disso e você escolhe continuar fazendo isso. Então essa é a diferença, né? Então você passa a entender que a percepção que você tem, né, das sensações daquilo que está fora e que te afetam, elas são a causa do sofrimento, porque você consegue distinguir você do que está fora de você. Então esse é o início do papo, que é bem complexo e para mim não foi fácil de explicar, que é a primeira vez que eu estou fazendo isso, mas que eu já vivo e que eu tinha muita vontade de chegar aqui e poder falar um pouco disso com vocês, porque eu acho lindo a prática de asana, mas eu percebi também, asana são as posturas do yoga, né? Que para muitas pessoas não faz sentido. Primeiro, porque assim, eu sou uma pessoa que sou magra de genética, né? Sou mais magra hoje porque eu consegui perder uns 8 a 10 quilos, voltando ao meu peso normal, porque eu comecei a fazer yoga, mas
eu tinha 10 quilos a mais só por levar uma vida, né, mais sedentária. E eu percebo que muita gente olha para mim, né, como professor, às vezes aqui nos vídeos, nas práticas presenciais ou online, e acha que yoga é para isso, é para você ficar magro, né? Ou você tem que ser uma pessoa flexível, né? Ou uma pessoa forte para conseguir apoiar aqui nos braços, né? E eu comecei a até me questionar, né? Como que eu estou ajudando realmente as pessoas, porque esse é o meu propósito, né? Levar para as pessoas o bem que essa prática me fez, né? Como que eu estou ajudando as pessoas se elas têm uma grande barreira a fazer o yoga por achar que o yoga é isso, né? É físico e é para quem é magro ou quem é malhado ou quem é forte, né? Foi aí que eu comecei, inclusive, a dar as práticas de respiração, porque eu comecei a falar com outros grupos de pessoas, mas ainda tem muita gente que acha que o yoga está ligado a alguma religião, né? Atualmente, porque já esteve quando ele nasceu, né? O yoga nasceu dentro do berço do hinduísmo, né? Mas o yoga é uma filosofia de vida, não é uma religião, né? Pode ser uma religião se você quiser seguir como uma religião também, né? Mas você vê aqui que na prática ele é uma filosofia, né, que estuda a psicologia do ser humano. E à medida que você começa a entender isso e a praticar para você sentir em você tudo isso que eu estou dizendo, você entende, né, como que ele é um caminho para a verdade do que você é, para a verdade da vida. Não para te levar a outras dimensões, ter contato com outros seres, com outros deuses, né? Não para te fazer uma pessoa iluminada, né? Porque iluminados todos nós somos, mas aí que tá, a gente só não sabe. Enfim, esse foi o bate-papo de hoje. Semana que vem a gente volta, porque a gente falou hoje de Chitta. Eu falei o que significa Chitta consciência, dos conteúdos que ela gera, né? E aí a gente vai falar, como seres humanos, o que dificulta a gente a conseguir fazer as práticas, né? A fazer essa prática de focar a atenção para a gente encontrar esse espaço interior e criar distanciamento dos objetos externos a nós. E com isso, né, conseguir ter controle sobre a nossa vida e ter mais liberdade. Semana que vem a gente continua. Eu agradeço a todos que passaram aqui, que falaram oi, deixaram um coração. Outro coração para vocês aí, tá bom? E tenham uma boa semana. Namastê.